Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Sistema Prisional em Foco e hoje nós vamos falar sobre os possíveis aspectos que motivaram o governador a escolher o atual secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco. Não saia daí, eu já volto já. Enquanto isso, aproveite para dar um pulinho lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho para você não ficar de fora das nossas notificações e siga-nos na nossa página, no nosso Instagram, para você ficar informado de tudo que se passa no sistema prisional de Minas. Já volto. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre os possíveis aspectos que motivaram o governador a escolher o atual secretário de Justiça e Segurança Pública, o Rogério Greco. Mas antes, eu quero trazer novamente um breve histórico de quem é Rogério Greco. Rogério Greco, o nosso atual secretário, é procurador do Estado aposentado, jurista renomado em todo o país, autor de diversos livros, especializado em direito penal, mestrado, pós-doutorado em sistema prisional, com tese no tema sobre o sistema prisional, é um amante da segurança pública, sem mencionar o seu network, sua rede de relacionamentos com os maiores especialistas em treinamentos especializados voltados para a segurança pública, além de participar de diversas operações policiais. Tudo isso, com certeza, traz um respaldo e uma credibilidade para as instituições a quem ele representa: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, o Sistema Socioeducativo. No entanto, nós precisamos entender o que pode estar por trás, ainda que muito positiva a vinda do Rogério Greco. Não é porque o governador morre de amores pela segurança pública, não é porque o governador Romeu Zema ele é apaixonado com segurança pública e resolveu dar um ar de destaque para o sistema prisional, que é um dos focos do Rogério Greco. Não é por isso, tá bom? Mas nós precisamos ter consciência de que tudo é parte de um projeto, de gestão governamental. Tudo faz parte, obviamente, nós estamos recebendo os louros, mas tudo faz parte de uma gestão do governo, do governador Romeu Zema. Nem o governador, nem muito menos os secretários estão aqui simplesmente para agradar uma classe de servidores. Até mesmo porque nós temos aí uma declaração que foi muito mal posta, colocada pelo atual governador, falando que os servidores públicos eles fazem parte de uma elite nobre, uma nobreza do serviço público, vivendo numa ilha da fantasia. Ademais, o cargo ocupado, nós não podemos esquecer que o cargo ocupado por Rogério Greco é um cargo de designação política, Ele não vai ter, como eu disse nos meus vídeos anteriores, aquela autonomia funcional que ele tinha no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O cargo que o Rogério Greco hoje ocupa, ele é de livre nomeação e de livre exoneração. O que isso quer dizer? Que apesar do nosso atual secretário ele ter excelentes, boas intenções para a nossa classe, e diga-se de passagem, antes que eu me esqueça, nunca vimos o sistema prisional tanto em evidência. Isso é uma das promessas que ele fez e tem cumprido, Mas o atual secretário deve atender, obviamente, aos anseios, do governador. Obviamente também que ele vai observar os princípios que regem a administração pública e os anseios políticos, guardadas as devidas proporções legais, do atual governador. Então ele está aqui para fazer, cumprir o plano, um dos objetivos de plano de governo do governador Romeu Zema. No atual cenário hoje, nós não somos inocentes em observar que o governador tem se portado visivelmente nas redes sociais. Quem acompanha a agenda do governador, acompanha as redes sociais, percebe-se que de um pouco do ano passado para cá, ele deve ter contratado algum marketing
em que ele tem se ascendido, tem tido notoriedade nas redes sociais, copiando talvez o ótimo exemplo do nosso presidente da República, Bolsonaro. Então, o atual governador está fazendo visitas tanto em órgãos e instituições vinculadas ao governo, como também à população. E tudo isso nós sabemos que tem um viés, obviamente, que porque ele não fez antes? Porque agora nós estamos às vésperas, tá? Tudo isso pode estar relacionado porque nós estamos às vésperas de ano eleitoral em 2022, tá? E aqui, guardadas as paixões políticas partidárias, que eu respeito a posição de cada um, nós não temos ainda nenhuma pessoa em evidência para disputar com proeminência a vaga de governador para 2022. Então, a probabilidade de todo esse marketing político que está envolvendo o governo de Minas pode estar relacionado à reeleição do governador Romeu Zema. Nós não podemos também esquecer, como eu disse, da declaração infeliz que pessoal ou política por parte do governador Romeu Zema ele proferiu, dizendo que certos servidores vivem numa ilha da fantasia, com salários acima, tá, da média da iniciativa privada. Além disso, nós não podemos esquecer de um ponto importante, que o atual governador, ele é um empresário, ele tem conhecimento em gestão, tá, de administração, obviamente, e ele também ocupa o cargo político. Então, não é de se esperar, né, não é de se estranhar, melhor dizendo, que ele venha fazer, tá, ter um comportamento para favorecer a sua reeleição em 2022. Portanto, nós vamos analisar o que pode estar por trás dessa escolha, tá? Que ninguém pode negar que foi uma das maiores, tá? Uma das maiores investidas decisões nas últimas décadas para o funcionalismo público, em especial para a segurança pública. Eu não me recordo da última vez que tivemos uma nomeação que trouxesse tanta repercussão no Brasil inteiro. Como eu disse, no currículo, no breve currículo do Rogério Greco, ele é conhecido nacionalmente e isso obviamente traz para o estado de Minas Gerais uma notoriedade muito grande. Então, o atual secretário, Rogério Greco, ele, embora esteja cheio de excelentes intenções, e nós temos visto isso aí, ele estará adstrito, repito, aos anseios do governador. Portanto, não terá a tão acostumada e livre autonomia funcional para exercer ou realizar tudo o que ele tem vontade de fazer. Devemos lembrar, antes de entrarmos nos pontos preponderantes, nós precisamos lembrar que o Rogério Greco, ele tem três principais metas. Nós não podemos esquecer das suas três principais metas: acabar com a corrupção no seio do funcionalismo público, acabar com a criminalidade, como ele mesmo diz, né, sobre até um livro de um dos seus amigos da Polícia Federal, o Eduardo Bettini, que é o Mamba Negra, inclusive eu indico você ler, que fala sobre o novo cangaço que está sendo desenvolvido dentro das unidades prisionais. Então essa é a segunda meta dele, e a terceira meta era trazer uma valorização para o sistema prisional. Ele apadrinhou o sistema prisional e ele tem feito grandes investimentos dentro do sistema prisional. Essas são as suas três principais metas. Então, levando todos esses fatores em consideração, como eu disse, preponderantes, é que nós julgamos ser, dentre outros motivos, a escolha do atual secretário ser plenamente técnica. Como eu disse, a escolha do Rogério Greco para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública não é uma questão de
de declaração de amor ou de qualquer tipo de afinidade que ele tenha com a segurança pública, em especial ao sistema prisional. Nós não sabemos, somente quem estava dentro da antessala ou da sala em que as tratativas ocorreram é que nós vamos saber os reais motivos. O que o governador ofereceu para o atual secretário, o que o atual secretário ele exigiu para que esse casamento pudesse dar certo, e tem dado certo. Mas nós vamos elencar alguns possíveis aspectos que podem ter levado essa escolha, como eu disse, plenamente técnica. Tendo em vista o vasto currículo do atual secretário, nós, pelos esses grandes motivos, nós elencamos alguns motivos que podem ter motivado o governador de Minas Gerais a escolher o atual secretário. Primeiro delas, elevar ainda mais a imagem da segurança pública de Minas Gerais. Todo mundo sabe que a segurança pública de Minas Gerais ela é reconhecida e respeitada em todo o país, tá? Principalmente pela imagem da polícia militar. Então, se nós convergirmos essa imagem à redução da criminalidade que vem crescendo e que nós temos visto, isso traz para o governo uma publicidade muito grande. E por que não ter uma pessoa do calibre, do porte do Rogério Greco à frente dessa pasta? Então, dois motivos que podem ter levado. Primeiro, elevar a imagem, mais ainda a imagem da segurança pública no cenário nacional, manter os índices de redução ou buscar que esses índices se abaixem mais, combatendo a criminalidade. E eu quero fazer um parêntese aqui. Você que acompanha as redes sociais do governo de Minas, da página da Segurança Pública de Minas e até a página pessoal do Rogério Greco, deve ter visto que nunca se teve tanta operação integralizada como está ocorrendo junto das instituições de segurança pública. Terceiro motivo a qual eu penso é ofuscar a infeliz declaração que o governador fez em mencionar que parte de servidores fazem parte de uma elite da nobreza do serviço público ganhando muito bem. Até hoje, ninguém nunca conseguiu me explicar a que classe de servidores o governador estava mencionando, porque nós temos a classe o serviço público, ele é grande, nós temos diversas classes, diversos salários, diversos benefícios, diversas regalias, e eu não sei a qual ele estava se referindo. Mas trazer o Rogério Greco, que vai estar à frente da segurança pública, que traz um peso gigante na hora das decisões, principalmente eleitorais, foi uma jogada de mestre. E com certeza, para quem tem a memória curta, já deve ter esquecido da atual declaração do governador. Mas, ou seja, a estratégia deu certo, porque ofuscou a declaração. Ninguém fala mais sobre a atual declaração do governador. Quarto, convergir, e aqui um dos pontos mais relevantes para essa escolha, convergir o plano do governador de gerir os gastos públicos através da eficiência. Inclusive, é um slogan do atual governo, Um governo diferente e eficiente, que é o atual slogan. E ele vai convergir para isso. Quinto motivo, a qual eu imagino ter sido a escolha do atual secretário: intermediar a transição, para as privatizações, que é o conceito que o governador conhece, mas também terceirização, que talvez seja o termo mais correto e apropriado, e que é um tema conhecido demais conhecido demais do nosso atual secretário Rogério Greco, que é as terceirizações. Lembrando que as privatizações, elas são praticamente impossíveis em se tratando de administração pública e de atividade fim, porque ela não pode sair da esfera do poder
do controle da administração pública. Mas as terceirizações, elas podem ocorrer sim, ou seja, são apenas palavras que são sinônimas, podemos assim dizer, ou semânticas, que vão convergir para o mesmo desejo, que é gerir melhor os gastos públicos. Sexto motivo, ter alguém altamente técnico nas questões de judicialização. Aqui envolvem o Estado. Imagina que o Estado ele é passivo em diversas ações judiciais, é réu em diversas ações judiciais, seja elas contra o próprio funcionalismo público ou a de terceiros. E trazer uma pessoa que conhece de carteirinha 30 anos o sistema judiciário do estado de Minas Gerais, de novo, foi uma jogada de mestre. É o mesmo que chamar o Neymar para compor o time. Então, ele vai fazer com que tenha-se uma visão mais técnica judicial. Diga-se de passagem, quem já está reivindicando o adicional de escolaridade já está recebendo decisões já bem técnicas, muito bem embasadas, que dificultarão a lide na justiça. Então, não esqueçam que a principal atividade do atual secretário era a Procuradoria do Estado de Minas Gerais. Ele é um jurista renomado, ocupou um cargo no Ministério Público como procurador do Estado. Veja bem que hoje o Estado tem o atual procurador, que exerce a sua atividade típica de defender o Estado, e tem um procurador aposentado com um conhecimento gigante, conhece os tribunais, conhece os desembargadores, conhece a parte judicial do país inteiro. Quero lembrar você que um último incidente em que o seu colega tentou impedir a confecção das identidades, dos documentos de identificação funcional baseado na norma, na tese, na doutrina da simetria das normas em que nós somos reconhecidos, embora ainda não de direito pelo parlamento, como policiais penais. Então, uma jogada gigante. Sétimo, visibilidade no status do governo. Como eu disse, Rogério Greco traz uma imagem de estabilidade, de segurança, de notoriedade nos tratos envolvendo o estado de Minas Gerais. É como se você colocasse um atacante no porte do Neymar para estar à frente do time. É a mesma coisa o que o Romeu Zema fez com o Rogério Greco. Ele é respeitado em todo o país. Como ele disse, só não apenas pelo STF. Oitavo motivo, indiretamente, tá? Permitir que Rogério Greco cele o seu legado. Rogério Greco já tem um grande currículo, uma grande imagem, como eu disse, no seio acadêmico, no seio profissional, é um excelente professor, é um excelente jurista, tem uma formação profissional invejável, com diversas especializações internacionais. Então, ele agora vai selar por ser amante da segurança, e nós vemos ele em ações. Que dia que você viu isso? O secretário agindo em operações coordenadas juntamente com as suas. Ele está no meio, ele é a pessoa que está junto dos seus liderados. Então, indiretamente vai permitir que o Rogério Greco ele cele o seu legado ao lado das instituições de segurança, trazendo a pragmática tão esquecida da integralidade das forças de segurança. Hoje ele tem trago isso. Você vê todas as instituições de segurança, obviamente respeitadas as suas funções típicas, mas integradas como uníssonas no combate à criminalidade da segurança pública em Minas Gerais. E com isso, coloca ao lado de centenárias instituições e corporações o sistema prisional, que é uma das metas dele. Lembra? Então ele traz o sistema prisional que antes andava de escanteio ao lado de grandes e centenárias instituições, elevando o padrão, elevando a responsabilidade, elevando, né,
a principal atividade do sistema prisional, que é a custódia de detentos, e também trazer a sua típica responsabilidade para o socioeducativo, que também era uma instituição ofuscada. E tudo isso é para poder apresentar, como ele está fazendo, apresentar essa união, essa conjunção de instituições de segurança, apresentando para a sociedade. A sociedade olha para a segurança pública de Minas Gerais e vê uma robusta proteção envolvendo as grandes instituições de Minas Gerais. E isso para a sociedade civil. Nono motivo, o porquê o Rogério Greco pode ter vindo para assumir a pasta de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Proporcionar, que é o que ele está fazendo, proporcionar um choque de gestão no sistema prisional como nunca foi feito e visto desde a sua criação em 2003. Desde 2003 nós não víamos tanto aparato, tanto treinamento, tanta visibilidade, tanta menção do sistema prisional em Minas Gerais, e isso nós não podemos negar. Rogério Greco, eu quero fazer aqui um parênteses, ele é de longe um mercenário, como o sindicato tentou printar em suas declarações, dizendo que o atual secretário, ao invés de estar buscando solucionar os anseios da classe, estava interessado em vender cursos. É uma falácia, obviamente, é uma leviandade de tamanha injustiça, porque antes de Rogério Greco chegar no governo de Minas, ele já era procurador do Estado, ele já era professor de universidade, ele já era palestrante, ele já era conhecido no meio acadêmico, compunha a banca de exames para concursos na área do Ministério Público. Então, eu acho que o sindicato foi infeliz em tentar manchar a imagem do Rogério Greco, que é um jurista já consolidado no meio acadêmico profissional. Portanto, qual a principal convergência do governador com o atual secretário? Como eu disse, enxugar a máquina pública e otimizar os serviços prestados por essa instituição. Para o governador, que desconhece os trâmites legais, podemos assim dizer, as normas técnicas para realizar o seu projeto de privatização, o governador fala em privatizações, mas é sabido que não se pode privatizar a atividade fim do Estado. Mas ele traz uma pessoa que defende a tese de terceirizações, porque conhece, melhor esses trâmites. O Rogério Greco, ele já era a favor das terceirizações, mesmo antes do Romeu Zema mencionar sobre a possibilidade de privatização do sistema prisional. E nisso é plenamente possível que se faça terceirizações da atividade meio, aquilo que não é essência, não é inerente do Estado, que são as atividades meios. Então, a vinda do atual secretário é para que ele faça essa intermediação, essa transição das terceirizações no meio do sistema prisional. E diga-se de passagem, se eficiente ou não é o ponto que vamos discutir agora, nós temos um sistema de parceria pública-privada que funciona desde 2013 aqui em Ribeirão das Neves, inclusive com destaque nacional por ser a única unidade, o único complexo penitenciário de parceria pública-privada do país, e funcionou até hoje. Se os antigos governos não extinguiram essa parceria e o atual governo também não, obviamente vai servir de modelo para que essa transição ocorra no atual cenário ou no restante do mandato, do atual governo, que eu acredito que o restante desse mandato vai servir de ponte, de um preâmbulo para, se possível, a reeleição se concretizar essa terceirização, caso haja uma reeleição.
Então, primeiro, o desejo do governador, tá? Então, esse é o desejo do governador, a terceirização, eu penso assim. Segundo, a simetria de pensamento com o atual secretário, tá? Terceiro, a otimização e gestão na desativação. Pense comigo, nós estamos acompanhando a desativação e é algo que o Rogério Greco tem dito nas suas lives, que vai desativar as unidades prisionais de pequeníssimo porte, que não traz, que na verdade inviabiliza a gestão, e nós estamos vendo isso atualmente. Vamos falar antes, fechou-se o presídio de Sabará por uma suposta justificativa, mas a ideia era essa. Fechou-se a unidade prisional de Itabirito e recentemente fechou Brumadinho. Os servidores públicos que estavam lá foram designados para São João de Bicas 1 e 2. Ou seja, está enxugando, otimizando, tá, a prestação desse serviço e, obviamente, realocando os servidores para também aumentar, ou seja, tirar essa imagem de, como que a gente chama, de déficit dos servidores públicos. Você fecha unidades, você imagina, só em uma unidade ela compôs 50 servidores. Nós somos aproximadamente 194 unidades prisionais. Imagine-se aí por baixo que a gente feche 10% dessas unidades, nós vamos fechar 20 unidades. Considerando que cada unidade tenha 50 servidores, nós vamos o quê? No mínimo ganhar quase 1.000 servidores, tá? Porque você vai fechar 20 unidades, 50 servidores média, são 1.000 servidores que serão realocados e obviamente abastecidos nas outras unidades de maior estrutura. Além disso, nós temos, né, o sistema prisional, ele tem o maior fluxo do sistema prisional, a maior atividade exercida dentro do sistema prisional é o trânsito interno, é o trânsito de detentos, de custodiados para os atendimentos médicos e psicossociais. E isso, eu já havia mencionado por que a ideia do secretário em aprovar a terceirização. Nós temos aí uma média de quase 2.000 contratados em todo o estado de Minas Gerais, e isso porque esses contratados eles não têm prerrogativa de função, eles não podem portar armas, e eles estão adestritos, restritos, na verdade, à execução de atividade de trânsito interno. Imagina você, é muito fácil compreender isso. Você vai pegar o corpo efetivo do Estado, do sistema prisional, e você vai terceirizar a atividade meio, que é até ali a parte interna. Eu não preciso ter um servidor que, aliás, nem pode portar arma dentro da unidade prisional, e aí ele vai fazer esse trânsito interno, que é a maior atividade. A segunda maior atividade é as escoltas, que já está em curso, unidades especializadas, centros, grupos especializados que vão absorver as escoltas judiciais, que é a maior, né, hoje que nós temos, embora também isso deva mudar com o atual cenário da pandemia, porque a maioria dessas audiências judiciais ocorreram de forma virtual. Então, a segunda maior atividade do sistema prisional, que é a escolta, vai diminuir drasticamente e, obviamente, nós teremos uma equipe especializada que vai absorver, ou seja, vai desafogar a parte interna das unidades prisionais para que elas foquem no trânsito interno. E nisso, de novo, eu consigo tirar servidores com prerrogativa de função, com treinamentos de dentro da parte de trânsito interno para ocupar as partes de posto armado, portaria, muralha, que é a parte externa, inclusive que é como acontece na parceria pública-privada e nas escoltas. É isso que está sendo desenhado. E a prova tanto é disso que nós temos hoje um concurso público em evidência, com edital previsto para julho, com apenas 2.420 vagas, que é considerando as vagas oferecidas em 2012 e 2013, esse ano de 2021 é 60% a menos. Por quê?
Porque ele está fechando as unidades prisionais, vai designar esses servidores para essas unidades e vai equilibrar o déficit. Nós vamos ter, na verdade, talvez até um superávit de servidores, sem contar, né, os treinamentos de grupos especializados que está acontecendo. Nós tivemos recentemente, simultaneamente, treinamento para o GI, que é o Grupo de Intervenção Rápida das Unidades Prisionais. Nós estamos com um projeto, segundo o Marcos, que é o assessor do Rogério Greco nessa área de treinamentos, ele está prometendo uma equipe de recapitalização, de recaptura de presos, como tem ali no Rio de Janeiro. Nós temos o COP, que é o Batalhão de Operações Especiais, e nós temos a CAOP, que é a Unidade de Escolta e Apoio Operacional, que terá 3 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte e que já tem uma que funciona e que recebeu treinamento em Juiz de Fora. Então, essa gestão está desenhando para que seja um dos maiores sistemas prisionais do país. Rogério Greco tem um network que pode trazer e viabilizar isso. Diga-se de passagem que ele trouxe um dos maiores celebridades em treinamentos de retenção e contra-retenção de arma para o sistema prisional, porque é amigo dele, que é o Chanesky. Ele treinou o pessoal sem servidores agora com a retenção e contra-retenção de armas. Ele conhece, e eu vi em uma de suas declarações, o anseio de trazer, não igual, talvez, mas muito parecido, a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para o sistema prisional. Então, tudo isso vai ser possível porque ele vai dar ao governador o que o governador tanto quer. E o que o governador quer? Gestão. Ele quer otimização, ele quer eficiência. E uma forma de trazer gestão, otimizar os gastos públicos é fazer essa gestão do sistema prisional. Vai diminuir a máquina pública, vai colocar a atividade meio terceirizada, vai capacitar os servidores que estão. E outra coisa, a maioria dos nossos servidores, eles se efetivaram de 2007 para cá. Ou seja, quem efetivou em 2007, tá? Guardadas as devidas proporções, vai levar 15 anos para aposentar. Qual que é a maior lacuna? Qual que é o maior resultado? O que gera uma vaga para concurso público? É vacância. E o principal ponto da vacância no serviço público é a aposentadoria. Tá? Então, nós não teremos servidores que aposentarão nos próximos anos, a não ser daqui 15 anos, tá bom? Então, vacância por aposentadoria vai ser daqui uma década para frente. E as vacâncias que ocorrerão por servidores que se ascenderão na carreira ou irão para outra carreira será um mínimo. Então, o que ele está fazendo? Ele está abrindo o último concurso, escuta o que eu estou te falando, abrindo o último concurso de ensino médio. Ele disse que já queria ensino superior para esse, mas por questões burocráticas ele não conseguiu, mas ele já queria. Você já viu que houve alterações no TAF do sistema prisional, no currículo, tá? Do curso de formação do sistema prisional e, obviamente, o fechamento dessas unidades, que é as unidades pequenas. Então, ele vai trazer um corpo maior para as unidades relevantes, com maior possibilidade de gestão, vai fechar as unidades prisionais menores e ele vai conseguir compor o grande déficit dos servidores públicos. E, obviamente, não vai ter concurso. Não tendo concurso, não tem aumento no orçamento do governo. Se não tem concurso, não tem aumento do orçamento. Se não tem aumento no orçamento, eu não gasto. Se eu não gasto, eu consigo destinar os recursos para as outras áreas. E é aí que entra o segundo anseio do secretário, não do governador, do secretário, que é investir em treinamento e tecnologia do sistema prisional de Minas Gerais. Então, pessoal, como eu disse, nós temos esse choque de gestão do Rogério Greco. Então, eu quero finalizar o sistema prisional, a nossa edição especial. Espero que você tenha gostado, dizendo isso. O atual secretário, obviamente, nós vamos discordar em alguns pontos muito pontuais
como eu já disse, eu discordei da forma como foi feita a distribuição das vacinas, eu discordei como foi feita a seleção desses treinamentos, mas tudo isso nós louvamos e somos gratos e é de importância para o sistema prisional, tá? Isso aí, quem está à frente, ele tem uma cabeça de gestão. A minha eu penso de uma forma, você pensa de outra, mas no geral o cenário está sendo desenhado para que o sistema prisional de Minas Gerais, e eu estou super motivado com isso, seja uma das maiores instituições de segurança pública do país, e em especial o sistema prisional. Então você que estava desanimado, você que é o servidor, que viu grandes promessas no passado não serem concretizadas, você que estava desanimado, deixa eu te dizer um negócio, anima, porque você vai representar uma das maiores instituições de segurança do país. Muito prazer, espero que você tenha gostado dos pontos relevantes e reflexivos que fizemos sobre a gestão do atual secretário. Deixa eu te pedir um enorme favor, você que gostou do nosso trabalho, eu repito, vai lá na nossa página no YouTube, inscreva-se, assina o sininho para receber as nossas notificações, segue-nos aí na nossa página no Instagram, mas o principal, deixe seu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, se você concorda, se você discorda, se você tem um ponto diferente, divergente, mas convergente, eu queria ouvir a sua opinião e não esqueça de divulgar o nosso trabalho compartilhando. Um abraço a todos, até o próximo sábado com mais um Sistema Prisional em Foco.